Será que o mundo moderno sabe por que se comemora o 1º de janeiro, nesse mundo em que vivemos atual? Isso é curioso. 1º de janeiro foi criado em 46 a.C. pelo ditador pagão romano Júlio César, em referência a Deus Jano, que também criou o nome Março, homenagem a Deus Marte, e Julho e Agosto em sua própria homenagem e do seu sobrinho neto César Augusto. Deus disse que o primeiro mês do calendário seria considerado o terceiro, que não se chamava Março, e sim Nissan ou Abib, até 46 a.C. Que absurdo, não, irmãos? E a própria humanidade absorveu esta heresia, entre tantas criadas pelos imperadores pagãos e seus papas, até o dia de hoje. Segundo a Bíblia, o ano novo, biblicamente, será no terceiro mês. Disse Deus, Êxodo 2:2, este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Guarda o mês de Abib, ou Nissan, e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Deuteronômio 16:1. Portanto, pela Bíblia, de maneira alguma, o ano novo seria agora no mês de janeiro. Essa é a ordem bíblica dos meses antes da heresia do ano novo calendário criado em 46 a.C. pelo imperador pagão Júlio César. Nissan ou Abib é o primeiro mês, que pela Bíblia se comemora em março, época da Páscoa. Liar ou Ziv é o segundo mês, conhecido agora como fevereiro. Vivan é o terceiro mês, agora conhecido como março. Tammuz é o quarto mês, conhecido agora como abril. Av ou Ab é o quinto mês, agora conhecido como maio. Elul é o sexto mês, agora conhecido como junho. Tishrei é o sétimo mês, conhecido agora como julho. Shizrevan é o oitavo mês, conhecido agora como agosto. Kislev é o novo mês, agora conhecido como setembro. Tevet é o 10º mês, agora conhecido como outubro. Shevat é o 11º mês, conhecido agora como novembro. E Adar é o último mês, agora conhecido como dezembro. Todos esses nomes estão descritos na Bíblia. Todos esses nomes citados estão descritos em referência, constando na Bíblia. O início do ano foi fixado convencionalmente em diferentes estações e tempos por diversos povos, entre os antigos romanos e os muçulmanos, que adotaram um ano de 364 dias. O seu início poderia corresponder sucessivamente a todas as estações. Não existia interesse das pessoas em saber quais eram os primeiros meses desses anos lunares. Na realidade, uma definição relativa do início do ano só teve um significado real quando os povos passaram a adotar um calendário solar relativamente preciso. Na Galia, o calendário estabelecido pelos sacerdotes astrônomos druitas era o ano lunar, que tinha início na sexta noite a partir da lua do solstício do inverno, ou seja, no quarto crescente. Antes da reforma do calendário ordenada por Júlio César, no ano 708, da fundação de Roma, 45 a.C., no nosso calendário, o ano começava em 1º de março.
data que coincidia com o equinócio da primavera no hemisfério norte. Com a reforma juliana pelo imperador, com a sua heresia, o início do ano passou para 1º de janeiro, condição que foi aceita lentamente por todas as nações ocidentais, submetidas sob a influência do seu domínio romano, igual às vacinas agora, né? Igual às vacinas. O povo sendo submetido a fazer o que as autoridades lá da ONU, né, dos países poderosos já determinaram. No entanto, mesmo após terem adotado o calendário juliano, muitas divergências permaneceram com relação à origem do ano. Uma das grandes dificuldades em adotar o ano novo no início de janeiro foi provocada pela resistência das próprias autoridades católicas, que relutavam em aceitar, né, o que o ditador pagão, líder Júlio César, havia feito, né, estabelecido o 1º de janeiro. Porque no mês de janeiro se estabelecia também o culto a uma divindade pagã romana, chamada Jano. Então os católicos da época também estranharam muito. A prática em comemorar o início do ano em 25 de março foi de uso da Inglaterra até 1751, quando se adotou simultaneamente o calendário gregoriano e começou do ano em 1 de janeiro. Em consequência, o ano de 1751 começou em 25 de março e não terminou, pois o dia 1º de janeiro de 1751 passou a ser 1º de janeiro de 1752. Deste modo, o ano de 1751 perdeu os meses de janeiro e fevereiro e 24 dias de março. Mais tarde, em setembro de 1752, foram suprimidos 11 dias, tirado 11 dias. Uma das determinações da reforma gregoriana, estabelecida pelo imperador Júlio César, foi esta, né? Assim, o dia seguinte, 3 de setembro, passou a ser 14 de setembro de 1752. Na Rússia, o ano começava em 1º de setembro, até o reinado de Pedro o Grande, que instituiu o ano começando em 1º de janeiro do calendário juliano, que correspondia a 12 de janeiro do calendário gregoriano. Atualmente, a escolha do dia 1º de janeiro é de uso unânime em quase todos os povos do mundo moderno atual, embora os judeus e os muçulmanos adotem o início do ano em outras épocas. A última tentativa de alterar tal convenção ocorreu em 5 de outubro de 1793, ou seja, até 1793 o povo estava relutando, vendo que estava errado, né? Essas heresias aí criadas, né? Mas agora parece que todo mundo, né, já se acostumou com as heresias no mundo sendo criadas, né? Pelos grandes líderes aí pagãos, né? Com mentalidades loucas. A Revolução Francesa instituiu um calendário que teria início em 22 de setembro de 1792, dia do equinócio do outono, primeiro aniversário da Primeira República Francesa. Tal rompimento com a tradição do 1º de janeiro durou 3 anos somente na França. Hoje em dia, cada povo cria o seu ano, né? Mas é unânime a maioria dos povos comemorar agora em 1º de janeiro, como se fosse janeiro, o primeiro mês do ano. Mas, pelo estudo, pela Bíblia, isto é uma grande heresia. Lembrando que esse estudo não é um achismo pessoal, mas sim é um estudo com base histórica e bíblica teológica. Já diz um ditado: contra fatos não há argumento. Mesmo assim, para quem acha que estamos entrando no ano novo,
Feliz Ano Novo! E para quem acha que ainda está no ano velho, feliz Ano Velho! As pessoas passam os últimos dias 25 e 31, né? Os cristãos evangélicos, né? Eles passam até orando, eles passam até de uma forma espiritual a virada, né? Desses dias, mas isso não vai mudar nada, é irrelevante, porque a maioria das pessoas que eu conheço, não querendo julgar ninguém, mas a maioria das pessoas que eu conheço, elas passaram o ano pintando e bordando, fazendo tudo que não agrada a Deus, ao seu próximo, né? Aí eles passam o 24 para o 25, né? De dezembro, e o 31 para o dia 1º, até se consagrando, orando, mas isso daí não vale nada. Desculpem para quem está ouvindo, mas é a verdade que Deus colocou no meu coração. É tão fútil passar a virada orando, quanto bagunçando, né? Pintando e bordando, se a pessoa ficou o restante dos outros anos, né? Fazendo o que não agrada a Deus, né? A não ser que a pessoa passa a virada orando não só do dia 31 para o dia 1, mas o restante dos outros meses, né? Do ano de 2022. Aí, para Deus vai significar alguma coisa, caso contrário é fútil. A pessoa até ir para uma igreja orar, né? Eu já fiz muito isso, mas esse ano eu não estou fazendo e não vou fazer, né? Porque para Deus colocou no meu coração que seria irrelevante, porque na verdade para Deus o ano não está mudando, né? O ano não está mudando, Deus é imutável, o que Ele criou Ele não muda, né? A palavra dele, o que Ele criou Ele não muda, então para muitos o ano está mudando, mas está mudando agora em janeiro, mas para Deus continua o calendário do jeito que foi criado. Do jeito que foi criado. Mais vale obedecer que se sacrificar, né? De que adianta a pessoa se sacrificar um dia no ano, como eu estou ouvindo agora, até cânticos, pessoas cantando o último dia do ano, cânticos evangélicos, mas o restante dos outros meses, os outros 364 dias, foi só misericórdia, né? Então, se torna irrelevante também a virada, ainda que a pessoa ache que está se consagrando ao Senhor, né? Porque se ela não permaneceu o restante dos anos, não adiantou em nada. E se ela não tem o propósito de permanecer em consagração, os próximos dias dos 12 meses futuros, né? Então também não vai valer nada o sacrifício delas nesse 31 para o dia 1º. No caso, os evangélicos, né? Os cristãos em geral. A Deus ninguém engana, né? Então, a Deus ninguém engana, mas os fiéis o Senhor os recompensará.